Quando você tá na arte, a arte é você. Então é muito difícil de separar. Eu acho que quem vive com literatura sente muito isso. Eu sou a Lara, vou fazer 24 anos daqui a um mês. E eu sou escritora e acabei de me formar em Direito, então tô por aí. Minhas obras são Castelo de Areia, Arcano da Montanha, A Busca de Ela. Esses dois livros eles são conectados e A Busca de Ela é um livro independente. O Castelo de Areia e o Arcano, eles são uma trilogia. Foi como se eu sempre soubesse o caminho certo, mesmo sem saber, porque eu comecei a escrever com 12 anos. E naquela época eu lia muito, e era tipo a época dos Jogos Vorazes, Narnia, Maze Runner, Percy Jackson, a galera ia pro cinema, e aí se fantasiava, e tinha tatuagem, e tipo, era todo um universo. E aí quando eu comecei a ter algumas ideias, eu sempre fui muito da arte, quando eu comecei a ter algumas ideias, ir pra escrita foi muito natural. As minhas principais dificuldades como escritora independente no Ceará, elas já estão aí na pergunta, né? Como você vê, são duas questões bem grandes, que é ser independente e estar no Ceará. O mercado livreiro, ele já não é fácil para todo mundo. Mas quando você é independente, você não tem nem os contatos, nem você entende as redes exatamente de publicação das editoras grandes. Então, parte da dificuldade de ser independente é que você tem que bater a cabeça para descobrir os caminhos certos. Agora, imagina isso no Ceará, que aqui já é um lugar que é meio... As pessoas não acreditam que daqui saem as coisas certas, sabe? Coisas boas. Então, se você for reparar, inclusive, tem um estudo de quantos escritores existem nas editoras grandes. E é tudo no Sudeste, uma parte ali no Sul, Norte e Nordeste. E o Centro-Oeste ficam bem esquecidos. Então, parece que o Nordeste aqui é só nada, entendeu? Não sai obras literárias de qualidade, quando na realidade é muito pelo contrário. Então, existe sim um preconceito em você ser independente, que é uma coisa que super funciona, mas que as pessoas acham que seu nome tem que estar numa editora grande para você ter autoridade, quanto você tá aqui no Ceará, que parece que te reduz ainda mais, né? Parece que é um privilégio você estar lá em São Paulo e viver aquela rotina, enquanto aqui a gente tem produções incríveis também. O processo da produção do livro foi uma coisa que demorou, tipo, 10 anos. E teve esse tempo porque era exatamente eu estudando mercado, eu estudando página, tipo, eu sei textura da página, cor da página, tipo de letra, tipo de diagramação, tanto de espaço que precisa entre os dedos para você ter um texto pra ler direitinho. E tudo isso foi estudando sozinha, assim. Eu acho que eu sempre tive muita certeza com o meu trabalho. Sempre foi uma coisa que eu olhava e não é que eu soubesse o que eu tava fazendo, né, nesse sentido. Mas é aquele sentimento de que você tá no lugar onde você deve estar. Eu nunca fui só escritora. Eu sempre fui estudante de escola e escritora. Estudante de direito e escritora. Então, eu estudava e aí o tempo que sobrava eu escrevia e isso fez com que eu escrevesse um livro na minha adolescência. Tanto é que o Arcano eu escrevi enquanto eu escrevi o TCC. O pior de tudo era o que a gente estava falando antes também, que é você ter que escrever e ter que lidar com outro trabalho, porque às vezes a literatura não é o suficiente. Quando souberam que eu vim do Ceará, foi uma coisa assim, é muito longe. É uma coisa que a gente não sente um preconceito tão visível assim, no sentido pesado, né, da palavra. Então é uma coisa que eles passam, você vê nos olhos da pessoa que ela passa por um viés de dúvida da qualidade da sua obra, por você estar ali. Tenho muitos planos, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos sonhos. Eu quero terminar a trilogia dos escolhidos, né, que é do Castelo de Areia, do Arcano da Montanha e um terceiro que eu ainda não decidi o nome. E foi uma coisa que eu decidi realmente fazer tudo independente, eu, Lara, do começo ao fim, porque eu queria entregar os livros do jeito que eu sempre sonhei. Então, é uma coisa que eu não quero editora, por enquanto, na minha trilogia, né? Eu quero terminar toda, eu, Lara, ali 100%. Então, são muitas coisas, mas um dia depois do outro a gente vai conseguindo. Se a pessoa quer escrever só por fama e dinheiro, ela deve escolher uma outra profissão para ganhar fama e dinheiro, porque na escrita é difícil. Se você escreve é porque você gosta, sabe? É muito difícil uma pessoa seguir a carreira da escrita se ela não gostar de fato daquilo. Oi, eu sou a Sofia Osório. Eu sou jornalista e escritora e tenho 24 anos. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei, é o Medos Rabuscados, eu publiquei ele em 2021. E ele é composto por crônicas e poesia que falam sobre o medo quando ele se torna arte. Eu acho que eu sempre gostei de escrever. Tipo, desde criancinha, eu brinco que eu escrevo desde antes de saber escrever de fato. Por quê? Porque desde que eu era muito pequenininha, eu já adorava criar histórias. Quando eu
vi que eu queria ser escritora é quando eu percebi que eu não me imaginava fazendo qualquer outra coisa, sabe? Então, eu tentei outros caminhos, eu estava começando agora antes, né? Fiz um semestre de ciência da computação, depois eu fui para publicidade, acabei com jornalismo. Eu fui num evento lá no Parque do Cococa, em Fortaleza, que era um evento só de autores de fantasia. Eu nunca tinha ido num evento assim. Eu tinha ido na Bienal do Livro, outros eventos maiores, desde criança. E foi lá que eu conheci vários autores daqui do Ceará que estavam publicando seus livros atualmente. Então, autores nacionais, cearenses, contemporâneos, que escreviam o que eu gostava de ler. E eu não conhecia a maioria deles. Essas conversas com todos esses autores ao longo do tempo, mas principalmente em 2020, foi o que caiu a fichinha de que eu podia sim publicar o que eu estava escrevendo. Não estava perfeito ainda, mas eu podia passar por uma leitura crítica, depois uma revisão. Aí eu fui entendendo que era o processo editorial. O ideal é que o seu texto ele passe pelo processo, né, editorial. Você escreve, depois você deixa um tempo descansando, aí vai lá, reescreve, aí depois passa para um profissional avaliar, aí depois revisão, aí diagramação. Tudo isso o autor independente ele gerencia sozinho. Eu queria que as pessoas lessem porque a melhor coisa do mundo é quando alguém lê meu livro ou outro texto meu e fala: Sofia, isso me tocou. Sofia, eu me identifiquei. Eu tive todos os medos do mundo. Medo que as pessoas não gostassem, medo que ninguém comprasse, medo que as pessoas comprassem e depois dissessem que não gostaram. E eu percebo que a melhor forma de enfrentar esses medos é realmente se jogando, indo com medo mesmo, sabe? Eu ainda não sei como eu concilio, teve épocas, por exemplo, que eu não conseguia conciliar, que eu tive que parar de escrever por um tempo. Mas eu vou tentando equilibrar mesmo, sabe? Realmente a gente aqui em Fortaleza está um pouco mais distante de onde a maioria das coisas estão acontecendo. Porque acontece muita coisa legal também. Tem inclusive uma iniciativa dos próprios autores independentes do Ceará, que é a FLICE, a Feira de Literatura Independente do Ceará. Mas, querendo ou não, a maior parte dos grandes eventos que estão acontecendo, que acontecem desde sempre, é lá pro sul, pro sudeste, né? E na verdade, eu fui em um desses eventos, agora semana passada, fui na Bienal do Livro de São Paulo, e foi muito bom me conectar com várias pessoas que eu conhecia na internet, sabe? E é complicado, porque esse evento é muito grande, vai muita gente do mercado editorial, do mercado literário, escritores, editores, muita gente, e para chegar lá tem que atravessar o país. O meu livro de reportagem, que foi o meu TCC de jornalismo, ele é só sobre literatura cearense de fantasia fantástica. E fazendo essa pesquisa para o TCC, eu percebi o quanto eu estava certa, porque eu já sabia que os autores eram muito bons e eu vi que eram realmente muitos que são muito bons. E acho que isso precisa ser distribuído melhor para o resto do país, sabe? No sentido de o mundo merece saber o quanto a nossa literatura é incrível. Então, eu estou escrevendo meu novo livro. Escrevendo não, já terminei de escrever, eu estou só finalizando as edições, só para deixar claro. Eu tenho muitos planos e sonhos para esse novo livro. E eu quero que chegue no máximo de pessoas possível. É um livro muito importante para mim. Seguir com a caderneta, que é a minha newsletter literária, e continuar publicando livros para o resto da vida.